Tá gravando já, pode ficar à vontade aí, meu irmão. Beleza, pessoal. Vai falar aqui um pouquinho, tá? Isso aqui não é um treinamento assim que só para eu estar falando. Eu quero que vocês, tendo as dúvidas de vocês, podem interromper, pode parar o treinamento. Eu vou colocar aqui uma apresentação, tá? E tirem todas as dúvidas. Podem parar ao momento que vocês precisarem. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês me dizem se tá tudo ok, está aparecendo. Está aparecendo a tela aí para vocês do Sul América Saúde? Sim. Entendo bem. Tá, beleza, vamos lá. A Sul América, tá? Ela é uma companhia de 127 anos de existência, tá? É uma companhia que foi fundada no Brasil, ela é uma companhia brasileira, tá? Foi fundada no Brasil, no Rio de Janeiro, tem 127 anos aí. Muitas das vezes vocês vão chegar com clientes de vocês, e principalmente aqui na região norte, tá? E eles vão falar para vocês que, eu tenho um seguro de automóvel da Sul América, tá? Porque o nosso DNA lá atrás, ele de fato, ele era seguro de automóvel. Nós trabalhávamos com todos os ramos de seguro, tá? E de tempos para cá, cada vez mais a Sul América ela foi entendendo que, na verdade, o DNA dela, tá, não era o seguro de ramos elementares e nem de automóvel. Então, logo no início, nós vendemos a nossa carteira de ramos elementares, vendemos ali para a AXA, não sei se alguns de vocês conhecem. Depois de vendermos a nossa carteira de ramos elementares, nós vendemos a nossa carteira de auto, vendemos para a Allianz, tá? E a Sul América ficou, especificamente, ela se transformou, tá, numa seguradora de benefícios. Ou seja, nós trabalhamos com um portfólio de produtos que é o saúde, o odonto, o vida, o previdência e o investimento. Dentro do seguro de vida, a gente tem o seguro viagem também, tá? O seguro viagem, ele é uma modalidade do seguro de vida, tá? Então, hoje, a gente trabalha, tá, com a proteção da família, tá? Nosso slogan seria ali proteger a família, tá? Saúde integral. A gente cuida da saúde física, mental e financeira de todas as famílias. E hoje, dentro desse contexto de produtos, tá, que a Sul América trabalha, 90% do seu faturamento ele vem do seguro-saúde. Tá? Por que seguro-saúde e não plano de saúde? O seguro-saúde, ele vai oferecer para você também a opção de reembolso, tá? Quando o nosso cliente ele não quer utilizar a nossa rede, ele vai oferecer ali a opção do reembolso, que mais à frente eu vou explicar para vocês como é que é feito. O plano de saúde, por sua vez, ele não te dá a opção do reembolso. É por isso que existem essas duas nomenclaturas, de seguro-saúde e o plano de saúde. A diferença nada mais é que essa que eu acabei de passar para vocês. Tá? A Sul América, ela não trabalha com rede própria. Tá? Vocês devem ter visto aí, desde o ano passado, tá, nos noticiários, que a Sul América estava sendo vendida, que a Sul América foi vendida e foi vendida para a Redditor. A Sul América, de fato, ela foi incorporada pela Redditor. Hoje, a Sul América ela faz parte do grupo Redditor. Tá? E aí,
a Redditor, por ser uma das maiores, um dos maiores grupos de hospitais da América Latina, não é por conta disso que a Sul América ela vai verticalizar o atendimento dela, tá? Apesar da Sul América fazer parte hoje do grupo Redditor, a Sul América ela tem a sua vida independente, tá? Em relação à Redditor. A gente só se tornou mais forte. Hoje, nós nos tornamos, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o maior grupo de saúde suplementar da América Latina. Então, nós nos transformamos, na verdade, numa potência nacional quando nós falamos em saúde suplementar. Antigamente, a Sul América comercializava os seguros-saúde dela a partir de 3 vidas. E a gente vendo essas movimentações de mercado, tá? Principalmente em relação a Mil, que lá atrás tiveram vários problemas, né? E muito cliente batia na nossa porta querendo fazer a contratação do Sul América Saúde, mas a partir de 2 vidas, entendeu? E o que acontece? Ao decorrer desse tempo, a Sul América ela ajustou a aceitação dela, tá, para 2 vidas. Então, hoje, qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica, tá, que queira fazer um seguro-saúde Sul América, tenha um CNPJ a partir de 2 vidas, seja ele o filho, ele a esposa, ou ele a mãe, a gente aceita, a gente consegue fazer esse contrato a partir de 2 vidas. Tá? Então, hoje, a Sul América, nós trabalhamos com contratos a partir de 2 vidas. Quais são as características e modalidades de contratação que a gente tem no Seguro Saúde Sul América? Só complementando uma informação que eu dei lá atrás, vocês vão observar algumas movimentações ao decorrer desse ano da Sul América fazendo propaganda. Em que sentido? Você tem CNPJ, quer contratar um plano de saúde, venha para a Sul América. Por que a Sul América está trabalhando essa nomenclatura plano de saúde? Porque quando a gente fala, muitas das vezes, para o cliente que é um seguro-saúde, ele acaba não entendendo que é a mesma coisa que um plano de saúde. Tá? Então, para que a gente venha trabalhar a mesma linguagem do cliente, algumas ações que a companhia vai fazer esse ano vai ser com essa nomenclatura plano de saúde. Tá? Dentro da modalidade de contratação, você tem 2 opções. Você tem a opção do ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e você tem o hospitalar com obstetrícia. Tá? Qual a diferença entre esses 2? A gente tem que ter muita atenção na hora que você vai iniciar a cotação, ele vai te perguntar se você quer contratar um ambulatorial e hospitalar com obstetrícia ou somente o hospitalar. O hospitalar, ele é um produto mais enxuto, ele é um produto mais barato, porque ele vai te dar o atendimento em pronto-socorro, ele vai te dar uma internação com cirurgia, ele vai te dar um parto, consultas para gestantes, tá? E procedimentos especiais. É o que essa modalidade vai oferecer para o teu cliente. Por outro lado, o ambulatorial é aquele plano mais completo, que ele vai te dar a opção não só de um atendimento pronto-socorro e internação, mas ele vai te dar também a possibilidade de fazer consultas e exames. Tá? O cliente vai conseguir ligar para a nossa rede, fazer agendamento de consultas, fazer agendamentos de exames, coisa que no hospitalar ele não vai conseguir fazer, a não ser que o teu cliente no hospitalar ele foi internado, tá? E aí, dentro dessa internação, ele precisa fazer uma consulta com o neuro, mas ele está fazendo dentro da internação.
ele precisa fazer uma ressonância magnética. Ele está fazendo dentro da internação, entendeu? Então, ele não tem no hospitalar essa opção de eu quero fazer hoje uma consulta com um cardiologista, que eu quero fazer um check-up. Aí ele vai lá na relação das nossas clínicas credenciadas e marca uma consulta com um cardiologista. Então, ele não tem essa opção, tá? É um produto mais barato? É um produto, talvez, que você vá oferecer aí para grandes empresas que só quer entregar para o colaborador, para o funcionário, um produto que vai atender ali urgência e emergência, que ele queira cobrir ali só a convenção coletiva da empresa, talvez o hospitalar seja uma saída para essa empresa, já que ela pode ter aí um quadro muito grande de funcionários, tá? Talvez o hospitalar seja uma saída. Se você fizer a contratação de um hospitalar e ainda colocar uma coparticipação, você vai ver que o preço ele vai ficar bem baixo em relação às outras congêneres, tá? Mas quando o cliente, ele de fato está querendo um produto mais completo, a gente sempre vai na modalidade de ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Tem muito cliente que, principalmente homem, né, que vai fazer o seguinte questionamento: por que o meu plano tem que ter obstetrícia? Isso aí é uma nomenclatura que já existe dentro do produto, tá? E a gente não tem como mudar. São os dois produtos que a gente tem, as duas modalidades de contratação que a gente tem, e isso aí não impacta, tá? A questão da obstetrícia, ela não impacta em valor, tá? Diferente de outros planos que nós temos aí no mercado, mas a nossa obstetrícia, ela não impacta em valor. Na Sul América, nós trabalhamos com esses planos que vocês estão vendo aqui, tá? Nós temos o exato... quando eu for falar aqui de Manaus, eu vou passar para vocês que nós temos aí em Manaus o exato enfermaria e o exato apartamento. É o nosso plano de entrada, tá? É o nosso plano mais básico, é o nosso plano mais barato, e é o único plano em que você vai ter uma diferença de acomodação entre enfermaria e apartamento. Você vai observar logo acima que a gente tem também o clássico, enfermaria e apartamento. Mas se você for na coluna aqui das demais regiões, onde está alocado aqui Manaus, Amazonas, você vai observar que existe uma bolinha com um X no clássico. Por quê? Nós não comercializamos o clássico em Manaus. Por que nós não comercializamos o clássico em Manaus? Porque seria a mesma rede. A gente não teria nenhuma diferença de rede para oferecer aí na região do exato para o clássico. E aí acabar que o cliente ele ia pagar um pouco mais caro pelo produto clássico e não ia ter diferença alguma de rede, tá? Então, hoje, na região, quando você vai cotar um CNPJ de Manaus, o que vai aparecer para você de produto, de plano de saúde, tá? Vai ser o exato enfermaria, o exato apartamento, o especial 100, o executivo e o prestígio. São esses planos que vão aparecer para você fazer a escolha. Você vai observar que tanto no especial quanto no executivo, eles vão aparecer para você também três opções de contratação. O especial R1, o especial R2 e o especial R3. Assim também vai acontecer no executivo. Ele vai aparecer para vocês aí o R1, o R2 e o R3. Qual a diferença entre o R1, R2 e R3? Não tem diferença de rede. A rede é a mesma. A diferença é única e exclusivamente no reembolso. O R1, ele vai te dar um reembolso menor,
o R2 ele vai te dar um reembolso intermediário e o R3 ele vai te dar um reembolso maior. Vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão de reembolso quando eu passar a tabela mais à frente para vocês de reembolso. Agora, sim, a precificação do produto Sul-América, ela não é feita com base onde esse cliente está morando. Existem situações de clientes que estão morando em Manaus, mas o CNPJ dele é de uma empresa que está lá em Recife, e ele quer fazer um saúde com vocês. E quando vocês forem cotar, tá? Vocês, a precificação, a região de precificação, você tem que colocar a região de onde é o CNPJ. Quando aparecer lá a região, você vai colocar exatamente o município que é o CNPJ dele. Vai colocar Recife. Quando você colocar Recife, ou qualquer outra cidade, como Bahia, Salvador, São Paulo, Santa Catarina, Joinville, enfim, em algumas cidades que nós já temos um produto regional, que ele é chamado de produto direto, tá? Todo produto regional, ele começa com a nomenclatura direto, ou seja, em algumas cidades do Brasil, nós já temos o produto regional, que é um produto que atende em uma determinada região. Ele se chama direto. E aí você vai verificar que se você for cotar um CNPJ que é de Recife, tá? Ele vai aparecer para você todos esses planos, inclusive o Direto Recife. Ele vai aparecer para você também o Direto Recife. E aí você tem que ver com o teu cliente se a necessidade dele é de um produto que atenda nacionalmente ou se a necessidade dele é de um produto que atenda ele ali na região onde ele mora. Ele quer algo mais para uma urgência, uma emergência, uma internação, uma cirurgia, ele é um cara que não viaja muito, entendeu? Então, pode ser que o produto direto lá de Recife já atenda ele, tá? E aí, toda vez que você for, que o teu cliente, ele fizer a opção por um produto regional, o que é que eu vou pedir para vocês? Para que vocês me liguem. Wellington, eu estou com um cliente que ele é lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele mora em Joinville, e Joinville lá tem o Direto Joinville. Apareceu aqui, ele quer contratar o Direto Joinville, porque aí eu vou te explicar como é que é o produto, qual é a região que vai atender, quem são os hospitais que atende. Todos os nossos produtos direto, tá? Ele atende uma determinada região naquela cidade, tá? E a nível nacional, ele tem um atendimento de urgência e emergência em alguns hospitais. Não é em toda a rede Sul-América. São alguns hospitais que eu posso também passar para você, dependendo do direto que você está querendo cotar. O que eu quero deixar claro para vocês é que sempre que você pegar um CNPJ de Manaus, do Pará, do Amapá, do Acre, de Roraima, enfim, sempre que você pegar esse CNPJ que vai ser rotineiramente aí na produção de vocês, tá? Vai aparecer para você aí o exato, o especial, o executivo e o prestígio. Mas quando você pegar um CNPJ que seja de Pernambuco, que seja de Salvador, que seja do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sempre vai aparecer para você ali o produto direto, para que você depois ali não fique, poxa, apareceu um produto aqui que o Ayrton não me falou, é o direto, tá? E aí eu posso estar lhe passando o material específico daquele produto. Tem alguns clientes que vão chegar com você também e vai dizer o seguinte, Marcos, eu quero
eu quero um plano que atenda no Albert Einstein e no Sírio-Libanês. Nós temos esse plano, é a partir do executivo. A partir do executivo R1, a gente já atende no Albert Einstein e no Sírio-Libanês. O especial, a gente não dá atendimento no Albert Einstein e no Sírio-Libanês. No entanto, tem alguns hospitais, tá, da rede DOR que atende o especial. Nós temos excelentes hospitais que atendem o especial, tá? É um excelente, todos os nossos produtos, todos os nossos planos são excelentes, todos esses planos que vocês estão vendo aqui são excelentes planos, cobertura nacional, por exemplo, aí a gente não tem diferença de rede para nenhum plano desse. O adventista aí, ele atende desde o Exato Enfermaria até o Prestige Apartamento. Tá? A gente não tem, até porque, como é uma rede muito pequena, não tem como a gente também chegar e dizer, o Exato vai atender só o Santa Júlia. Aí o especial eu consigo colocar ali o adventista e eu Santa Júlia. Não. É uma rede muito pequena, diferente de outros estados que a gente tem aí 30 hospitais para colocar dentro do plano e a gente consegue fazer esse trabalho de rede, entendeu? Então, só recapitulando, tá, gente? Exato enfermaria, exato apartamento, especial, executivo. A partir do executivo, a gente atende Albert Einstein, Sírio-Libanês e o Prestige. Essa tela aqui é uma tela que eu preparei, tá? Só para demonstrar para vocês aí os nossos principais parceiros que a gente tem na região. Não são todos os parceiros que estão aqui, tá? A nossa rede, ela é bem mais extensa e cada vez mais a gente vem trabalhando para que essa rede seja mais extensa ainda, tá? No início do ano de 2022, tanto o Santo Alberto quanto a Beneficente Portuguesa nos procurou, eles faziam parte da nossa rede, tá? Mas eles nos procuraram para solicitar o descredenciamento da Sul América. Qual foi o motivo que eles alegaram na hora dessa solicitação do descredenciamento? É que eles não tinham fluxo de atendimento. Então, para um hospital com esse porte, tá, não é negócio, não é interessante para eles estarem credenciados em um plano de saúde ou uma seguradora, no final do mês fazendo um faturamento de 5, 10 atendimentos. Para eles não é interessante, porque o valor do atendimento que eles trabalham conosco é interessante quando eles têm um volume, que é no caso do adventista, que tem um volume muito grande, o check-up, o Santa Júlia, Samel, são hospitais, são redes, tá, que têm conosco um faturamento bem expressivo, tá, principalmente o adventista. Então, aí, na região, a gente tem o Santa Júlia, o Check-up, o Adventista, o Samel, e entre esses outros aqui, essas outras clínicas que a gente também atende, são nossos principais parceiros. Volto a ressaltar aqui com vocês que não são somente esses, tá? A nossa rede ela é bem mais extensa. Eu creio que nesse ano de 2023 a gente até teve uma conversa com o Marcos, né? Então, a Sul América, com essa incorporação, fazendo parte agora da Rede Dó, então tem muita coisa boa aí, muita novidade que vem pela frente, tá? A Rede Dó, ela vem com a intenção de investir em todos os estados do Brasil para ter um hospital, e Manaus está no radar dela, tá? Para ter um hospital aí na região. Não sei como é que ela vai fazer, se ela vai comprar já um hospital pronto, se vai construir, ou se vai pegar um prédio, um hotel e transformar no hospital. Não sei exatamente como é que vai ser,
até porque isso já é para outra alçada. Mas a tendência é que cada vez mais a gente venha melhorar não só a nossa rede, mas como o nosso atendimento também na região. Quando a gente passa para nível nacional, tá? Esse aqui são alguns, tá? Alguns dos nossos parceiros, alguns parceiros da nossa rede credenciada. E muitas das vezes o cliente vai chegar com você e vai perguntar: esse plano, ele aceita o Samaritano? Ele aceita o Quinta Dó? Ele aceita o Vila Lobos? Sírio-Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz? Ele aceita o Laboratório Fleury, que é um dos melhores laboratórios que nós temos no Brasil? Tá? Então, sempre o cliente ele vai fazer essa pergunta para você. E aí eu vou estar passando para vocês, de 2 em 2 meses, um relatório de rede, que você vai conseguir consultar, ver se no especial eu atendo ali o Hospital Santa Catarina, se eu atendo o Oswaldo Cruz, tudo isso, todas essas informações vocês vão ter, tá? Eu passei um material para o Marcos, que é um folheto de apoio à venda e um folheto de pré-venda, e eu sempre digo assim para as pessoas que eu dou treinamento, ou que eu atendo, vou numa visita, que esse folheto de apoio a vendas e esse de pré-vendas, ele nada mais é do que a nossa Bíblia, tá? Porque a gente consegue consultar tudo ali, a gente consegue direcionamento para tudo que a gente quer em relação ao nosso produto, ao nosso plano. Se eu quero saber qual é a documentação que eu tenho que pedir para o titular, está escrito lá. Se eu quero saber quem eu posso colocar como dependente, também está escrito lá e está dizendo qual é a documentação que eu tenho que solicitar. Então, é muito interessante que vocês peguem esse folheto de apoio a vendas, parece um livro aí mais ou menos de umas 20 páginas, e está bem detalhado, bem simples, fala sobre carência, os planos que a gente atende, e é muito bacana, porque às vezes o cliente te faz uma pergunta e a resposta ele está lá. Então, voltando aqui para a nossa rede, esse aqui são os principais, tá? Destaque nacional que a gente tem aqui nos planos Sul-América, tá? Lembrando que Albert Einstein e Sírio-Libanês a gente atende a partir do plano executivo, tá? Eu não sei se vocês conhecem a fundo ou de uma forma bem sucinta a questão de quem é a Rede Dó, tá? Mas a Rede Dó, dentro dela, são muitos hospitais, e ela tem excelentes hospitais, excelentes hospitais. Só para efeito aqui de curiosidade e de conhecimento de vocês, muito cliente chega com você e vai perguntar sobre o Sírio-Libanês e Albert Einstein. Nossa, são referência, porque toda semana tem um artista que está dando entrada lá em um desses hospitais e está aparecendo no jornal, né? Então, está todo mundo querendo ir para lá. Mas tem um hospital aqui, que vocês vão ver logo aqui na tela, escrito aqui, marrom, né? Copa Star, Rede Dó. Se um dia vocês tiverem oportunidade, estiverem no Rio de Janeiro, tiverem a oportunidade de conhecer esse hospital, vocês vão entrar nesse hospital e vão achar que estão em um hotel 6 estrelas. É um excelente hospital, tá? Se hoje ocorresse algo comigo e eu tivesse a oportunidade de estar estar consciente e escolher um hospital para ir, eu escolheria o Copstar, que fica no Rio de Janeiro. É um baita de um hospital, tá, gente? Então, é algo aí de diferencial para você estar apresentando para o teu cliente.
a gente tem uma rede magnífica para atender ele, tá? Então, isso aqui é o básico também, tá? Que eu estou mostrando para vocês. A nossa rede, ela é muito maior que isso aqui. Tá? A gente tem muitos outros hospitais, muitas outras clínicas, muitos outros laboratórios credenciados a nível Brasil. Isso aqui é só um básico para que o cliente ele enxergue aqui o que ele quer enxergar, que é o quê? Nada mais ele quer enxergar aqui. Sírio-Libanês, Albert Einstein, Fleury, Oswaldo Cruz, Vila Lobos, 9 de Julho, é o que ele quer enxergar aqui. Ele enxergou isso, ele já vê valor no plano. Eliton, Tá? Oi. me tira uma dúvida. O Vila Nova, ele está no especial 100 ou no executivo? O Vila Nova, eu preciso só verificar, mas eu creio que ele está no especial 100. O Vila Nova está? Sim. Tá? Eu preciso só verificar, mas eu creio que ele está no especial. Aí eu tenho que verificar na rede. E aí eu consigo te passar um retorno hoje, logo após o treinamento. Eu entro na rede, já estou anotando aqui, é o Vila Nova Star, né? É que ele está Redidor lá. Que abriu, Sim. né? Tá? Então, a gente tem uma rede, eu te passo isso aí no final do treinamento, mas a gente tem uma rede muito boa. Bom, chegamos aqui na fase do reembolso. Como é que eu quero que vocês entendam? Como é que eu vou explicar isso aqui para que vocês entendam essa questão do reembolso, tá? O exato, tanto a enfermaria quanto o apartamento, ele vai te dar um reembolso de até R$ 81. Tá? Quando você vai aqui para o especial, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Tá? Ele tem ali o especial R1, o R2 e o R3. Tem diferença de rede? Não, não tem. A rede é a mesma. Tá? A rede do plano especial. O R1, ele quer dizer apenas que o reembolso dele é de R$ 153, é o máximo. O R2 é de 211 e o R3 é 301. A mesma coisa acontece aqui no executivo, quando você vê aqui que o R1 ele te dá um reembolso de até 337 e o R3 até 571. O Prestige, ele basicamente também não tem diferença de rede em relação ao executivo. O Prestige ele é apenas um plano top que nós temos dentro da companhia, onde ele te dá um reembolso bem mais alto e ele te dá alguns outros benefícios, que é o que eu vou falar mais na frente. Tá? Mas a rede do Prestige é basicamente a mesma rede do executivo, não muda nada. Tá? Agora, esse limitador aqui de reembolso, como é que ele vai funcionar, gente? Digamos que eu tenho um cardiologista, doutor Antônio, cardiologista, ele está na minha rede. E o teu cliente, ele não quer se consultar com nenhum cardiologista que está na nossa rede aí em Manaus. Ele quer se consultar com um cardiologista que ele já se consulta há muitos anos. E ele contratou ali o especial R2. O que é que ele vai fazer? Ele tem a opção de pagar essa consulta e depois solicitar um reembolso. Só que, quando eu tenho o profissional na rede, quando eu tenho esse especialista na rede e o cliente não quer se consultar com o especialista que eu tenho na rede, eu vou pagar o limitador, até R$ 211, já que ele contratou o especial R2. Ou seja, se ele pagou R$ 300 nessa consulta, eu vou reembolsar para ele R$ 211,50. Se ele pagou R$ 200, eu vou reembolsar os R$ 200, porque o limitador dele é até 211. Ok? E esse raciocínio que eu falei aqui, eu quero que vocês levem para todos esses planos aqui, que o limitador
do exato é 81, que o limitador do especial R1 é 153, R2 211, então todos esses aqui são os limitadores para quando o cliente tiver o especialista na rede, naquela região ali para atender ele, mas ele não quer, ele quer um particular. Beleza, ele pode fazer, pega uma nota fiscal, tá? Não é recibo, é nota fiscal, e através do aplicativo da Sul América, ele solicita o reembolso. Agora, se esse cliente ele estiver em uma determinada região, em uma determinada cidade, em que ele precise fazer essa mesma consulta com o cardiologista, e ele entre lá no aplicativo para ver se tem algum cardiologista lá naquela cidade do Sul América, e verifique que ali não tem cardiologista, qual é a orientação que a gente tem que dar para o cliente? Entra em contato com a central, tá? Informa que está em busca de um cardiologista na cidade X. A moça da central vai verificar que realmente ali a gente não tem um cardiologista para atender ele, e ela vai liberar para que ele faça uma consulta, tá? Com reembolso integral. Ok? Ou seja, ele contratou aqui o especial R2, onde o limitador dele é de 211,50 centavos, mas como a gente não tem o especialista naquela cidade ali, dentro da nossa rede, a Sul América, ela vai liberar para ele o reembolso integral. Ou seja, se ele pagar R$ 500 nessa consulta, a Sul América vai reembolsar ele em R$ 500. Tá? Entendido essa parte aí do reembolso? Quando é que ele é parcial e quando é que ele é integral? Positivo. Toda solicitação de reembolso, ela é feita hoje pelo aplicativo, pelo celular. Ele entra lá no ícone de reembolso, tira a foto da nota fiscal, tá? Preenche os dados do plano dele e envia. E isso aí passa por uma análise de até 30 dias para a gente fazer o reembolso dele. Tá ok? Então, essa é a diferença de quando eu oferto para o meu cliente um reembolso parcial e um reembolso integral, tá? Coberturas adicionais que a gente tem, tá? Para os planos, tá? Para todos os planos nacionais, a gente oferece essas coberturas adicionais. Para o plano Prestige, a gente não tem limitador de sessões dessas coberturas adicionais. É aí que começa você ver o cara faz quantas vezes quiser, enfim, tá? Então, aqui a gente tem a coberturas adicionais de escleroterapia, que são 12 sessões no ano, fonoaudiologia, o que é obrigatório por lei, a Sul América ainda dá mais 30 sessões no ano, psicomotricidade, a Sul América também dá 30 sessões no ano, e um grande diferencial que nós temos aqui na companhia é que a ANS, tá, ela obriga, né, ela determina que os planos cubram o transplante de rim, córneas e medulas ósseas. Só que a Sul América, ela vai além, ela oferece também para o nosso cliente, tá, o transplante de coração, de pâncreas, pâncreas-rim, pulmão e fígado. Ainda vai além, ela também inclui todas as despesas assistenciais com o doador vivo, ou seja,
Eu tenho um irmão que ele é compatível comigo no rim. Ele vai doar para mim, ele não tem plano de saúde, mas o meu é Sul-América. Então, ele vai doar e vai ter também toda a assistência Sul-América, entendeu? Então, isso aí é um diferencial muito grande que você tem quando oferece o produto Sul-América, tá? Essas aqui são as coberturas adicionais que a gente tem no nosso produto. Coberturas adicionais exclusivo, o Prestige. O produto Prestige, é como eu falei para vocês, quem é que vai comprar o Prestige? Às vezes é um executivo, um diretor de uma empresa, que não tem muito tempo, tá? Então, esse cara, às vezes, ele não vai nem no médico o ano todo. E aí ele tem essa opção de fazer um check-up anual. Como é que ele faz esse check-up anual? A gente tem uma relação de hospitais a nível Brasil e faz esse check-up anual. Mas, geralmente, o nosso cliente ele opta por ir para o Albert Einstein para fazer esse check-up. Então, ele vai entrar em contato com o Albert Einstein, vai verificar como é que está a agenda. De repente, ele está em Manaus e vai fazer uma viagem a trabalho a São Paulo. E aproveita para fazer o check-up dele. O check-up dele nada mais é do que ele vai entrar no hospital às 7h30 da manhã, vai ficar hospedado em um apartamento, vai ter uma junta médica, tá, que vai realizar todas as consultas e todos os exames possíveis, tá? Então, ele vai sair de lá à tarde, ele vai almoçar no hospital, ele vai passar o dia todo no hospital. Ele vai sair de lá à tarde com todos os resultados e os laudos dos exames dele. Então, é um cara que ele tirou ali um dia para cuidar da saúde dele. Ele tem 365 dias no ano que ele é muito ocupado. Mas desses 365 dias, ele vai tirar um para cuidar da saúde dele. Então, naquele dia, ele vai fazer um check-up e vai sair de lá com laudo de tudo que ele realizou. Consultas ao viajantes, médicos certificados, está exclusivo na rede, ele pode estar entrando em contato. Se ele for fazer uma viagem para fora do Brasil, o nosso cliente Prestige ele pode entrar em contato. Olha, eu vou tirar 30 dias de férias, vou passar nos Estados Unidos, depois vou para o Canadá, depois vou, sei lá, para outros países. Então, ele vai fazer uma consulta ao viajante e o médico que vai atender ele nessa ligação aí vai orientar ele de como utilizar o Plano Sul-América lá fora. Tá? Vacinas, dentro do calendário do Ministério da Saúde. Se ele não quiser fazer lá no dia da vacina, ele pode entrar em contato com a Sul-América e fazer a vacina dele exclusivamente na rede Sul-América. Cirurgia refrativa, também a gente dá para o nosso cliente Prestige, a gente oferece para o nosso cliente Prestige. E o nosso cliente Prestige também tem consultas médicas e fisioterapia domiciliar, exclusivamente por reembolso. Ele precisa fazer uma consulta, mas ele não quer ir no médico, ele quer que o médico vá na casa dele. Ele solicita uma consulta na residência dele, do médico, o médico vai fazer a cobrança, emitir a nota fiscal e ele solicita o reembolso para a companhia. Então, basicamente, é isso que o Prestige vai oferecer, tá, para o cliente. São alguns benefícios. A rede, ela é a mesma do executivo, não muda nada. Bom, coparticipação, tá? Antigamente, o cliente, quando você falava em coparticipação para ele já ficava assim, eu não te digo desconfiado, mas ele já ficava meio estressado, porque ele falava o seguinte: eu já pago o plano, e quando eu for pagar o meu plano, eu ainda tenho que pagar uma parte de tudo que eu utilizar, onde é que essa conta vai parar? Né? Então, hoje, a Sul-América, né, desde o do ano passado, nós trabalhamos com um limitador de coparticipação.
Então, eu vou colocar aqui como exemplo para vocês aqui essa primeira coluna do Exato Enfermaria e Apartamento. O nosso limitador é de R$ 270. Então, o teu cliente, ele nunca vai pagar mais do que R$ 270 de coparticipação. E para ele chegar nesse limitador de R$ 270, ele tem que utilizar muita coisa nesse mês. Ele tem que fazer muitos procedimentos nesse mês para chegar nesse limitador de R$ 270. Um atendimento em pronto-socorro, a gente tem um limitador de até R$ 121. Uma consulta eletiva, a gente não vai cobrar mais do que R$ 65. Um exame simples, que seria um exame de sangue, a gente não vai cobrar mais que R$ 36. Um exame complexo, que seria uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, a gente não vai cobrar mais que R$ 118. E uma terapia não médica, a gente não vai cobrar mais que R$ 42. Então, sempre o limitador dele vai estar aí com base em R$ 270. A gente está falando aqui de plano Exato Enfermaria, tá? No especial é 330, no executivo é 350 e no prestígio 350. Mas vamos trabalhar aqui no raciocínio do Exato. Então, o limitador é de 270. O teu cliente, geralmente, ele vai fazer a seguinte pergunta para você. Mas, Marcos, e se eu me tiver internado? Eu vou passar aí 20 dias internado, tive que fazer cirurgia. Desculpa. Tive que fazer uma cirurgia, fiquei internado 20 dias. Você imagina quanto que vai dar de coparticipação nisso? Quando for internação, existe apenas uma taxa. Ele internou, a taxa é R$ 250. Se ele passar ali 10 dias, 15 dias internado, é apenas uma taxa de R$ 250 que ele vai pagar por todo e qualquer procedimento que ele fizer lá dentro. Tá? Então, isso aqui deixa o cliente mais tranquilo, mais à vontade, uma vez que não é uma conta que pode chegar para ele fora da realidade dele, tá? Então, tem que deixar ele sempre informado que ele tem esses limitadores. Às vezes hoje, as operadoras, eu acho que vocês observam isso, tá? Mas as operadoras hoje, elas batem bastante na coparticipação. Por quê? É interessante para o cliente e é interessante para a operadora também. Hoje, o que a gente vê de utilização de plano de saúde que desnecessária, que não precisava o cliente utilizar o plano de saúde porque ele deu uma topada, bateu o dedo e aquilo ali ele poderia resolver na casa dele, isso daí tudo gera um custo. Esse custo ele vai ser cobrado de alguém no futuro. Tá? As pessoas hoje falam o seguinte, o plano de saúde está muito caro. Realmente, um plano de saúde está muito caro. Mas por que ele está muito caro hoje? Porque lá atrás existiu uma utilização, um modo de utilizar o plano de saúde errado. Às vezes, tinha aquela mãe lá que estava em casa e ela tem 3 filhos, 4 filhos. Um filho sentia dor de barriga. O que ela fazia? Ela pegava, como ela não podia deixar os 3 em casa, ela levava os 4 e consultava os 4. Isso é verdade. Isso é verídico. Então, hoje, quando a gente diz que o plano tem coparticipação, principalmente quando a gente vai para os funcionários da empresa, ele diz, opa, peraí, vai sair 20% aqui do meu bolso, 30% do meu bolso, será que eu preciso mesmo? É só uma dorzinha de cabeça? Entendeu? Então,
não é que a gente queira fazer com que o cliente não vá ao médico, ele tem que ir, tá? Mas que ele vá com consciência, que ele utilize com consciência. Então, a coparticipação, ela nada mais como a gente tentar, dessa maneira, educar o cliente a utilizar o plano de saúde, tá? Então, é muito interessante que vocês comercializem os produtos de vocês, os planos de vocês, com a coparticipação, porque senão vai chegar um determinado momento que nenhuma operadora vai suportar mais. A gente já tem um problema no Brasil, né, que é a corrupção. E a corrupção, ela não está só ali em Brasília. A corrupção, ela está em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem aí problemas seríssimos na saúde, tá, de faturamento de procedimentos que nem são realizados, às vezes, no cliente. Você sabe que quando você chega ali no hospital e a moça te dá aquele formulário lá para você assinar e tem um monte de linha em branco em cima, que são os procedimentos que você vai fazer, você está assinando ali um cheque em branco para ela. Você pode ter entrado lá e ter tomado um soro, mas ela vai colocar lá que você fez uma ressonância magnética, que você fez sei lá, tomou um medicamento mais caro, entendeu? Então, a gente está tentando ver meios para que a gente venha aí mitigar isso daí, tá? Porque essa conta acaba caindo onde? No final do ano, no início do ano, tem aquele famoso reajuste. E aí essa conta ela vem exatamente no reajuste dos planos de saúde. E aqui eu não estou falando só de Sul América. Aqui eu estou falando de uma forma geral, porque as companhias elas não vão ficar no prejuízo, elas vão ter que cobrar isso de alguém. E vocês que estão na ponta, que estão com o cliente, é um momento bom agora para a gente fazer esse trabalho e estar trabalhando essa parte de coparticipação, porque isso vai trazer uma saúde não só para a carteira da seguradora, mas vai trazer uma saúde para a carteira de vocês. As seguradoras mais à frente vão conseguir fazer campanhas melhores, premiações melhores, porque tudo isso impacta de alguma forma em alguém. E aí, como é que funciona essa questão do limitador dentro da Sul América? Digamos que esse cliente de vocês, só lembrando que quando a gente fala dentro da companhia, em PME, que é o nosso produto de 2 a 29 vidas, tá? Quando a gente fala de PME, a coparticipação ela é travada já em 30%. Não tem aquela escolha do cliente se ele quer 10, 20 ou 30% de coparticipação. Ela já é travada em 30%. Quando a gente vai para o produto PME+, que é a partir de 30 vidas, aí o cliente tem como escolher, tá, a coparticipação, se ele quer de 10, de 20 ou de 30. Então, vamos aqui no raciocínio, tá? Esse cliente ele precisou fazer uma consulta médica. O valor que a Sul América paga numa consulta médica é em média, R$150. A coparticipação vai ser R$45. O limitador de cobrança uma ressonância de abdômen, a Sul América paga em média R$442. E aí eu tenho que cobrar 30%, que é R$132,60. Mas o meu limitador para esse tipo de procedimento é de 118. Então, eu vou cobrar só 118 desse cliente. Um hemograma completo, R$12,90. Eu cobro R$3,87. A minha urina tipo 1,
R$ 6,20, eu vou cobrar R$ 1,86. O glicose, R$ 5,30, eu cobro R$ 1,59. Uma endoscopia, R$ 250, eu cobro R$ 75. E um atendimento em pronto-socorro, que é aquele urgência e emergência, eu pago, em média, R$ 220, e a Sul América vai cobrar do cliente ali R$ 66. Observem que ele fez tudo isso e teve procedimentos complexos aí dentro, e a conta dele ali de coparticipação deu R$ 311,32. Só que a Sul América tem um limitador, que é 270. Então, a Sul América só vai cobrar 270 de coparticipação desse cliente. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: ué, então esses R$ 41,32 a Sul América vai cobrar na próxima fatura? Não, a Sul América não vai cobrar na próxima fatura. Ela esquece isso daí. Teve o limitador, ela cobrou o limitador, acabou. É vida que segue. Agora sim, para que ele chegue a cobrança do limitador, é como eu falei para vocês, o cara fez uma consulta médica, o cara fez uma ressonância, o cara fez um hemograma, o cara fez uma endoscopia, ainda teve uma passagem pelo pronto-socorro. Então, ele fez bastante coisa aí nesse mês, para ele chegar no limitador. Agora, digamos que esse cara, ele precisou ficar internado aí 8 dias no hospital, 1 semana no hospital. A internação dele deu 8 mil. Imagina se eu tivesse que cobrar 30% dele de coparticipação. O cara ia ficar louco, né? E aí eu cobro apenas os 250 de coparticipação, que é um valor fixo. Eu não cobro mais que isso. Então, o limitador, a questão do limitador de coparticipação, nada mais é do que esse exemplo que vocês estão vendo aqui. Tá? O cliente ele pode utilizar o plano, ele pode dormir tranquilo, porque ele sabe que a cobrança no final do mês não vem fugindo disso aqui. E aqui são alguns procedimentos que a Sul América paga para os prestadores. E aí vocês observem que o valor aproximado aí que ela paga por cada procedimento desse são valores muito pequenos. Ou seja, para o cara chegar, de fato, ali em R$ 270, ele tem que fazer muita coisa de alta complexidade. Tá? Então, assim, isso aqui é um exemplo do que mais ou menos aí a Sul América paga, tá? Em alguns procedimentos. Quais são os benefícios que o PME, tá? Até 20... Oi. Quais são os benefícios que o PME de 2 a 29 vidas? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, tudo ok. Tá. São os benefícios que o PME até 29 vidas oferece, dá para o cliente. Dentro desse produto até 29 vidas, já está inclusa a remissão de 2 anos. Não precisa contratar. Diferente dos planos dos contratos a partir de 30 vidas, que você tem a opção de contratar ou não a remissão. E a remissão, todos vocês sabem que é o quê? Se o titular vier a falecer, os dependentes continuam no plano por até 2 anos. Tá? Então, isso também é um diferencial para você mostrar para o teu cliente. Seguro viagem nacional. Todos os planos da Sul América dão direito a apólice de seguro viagem nacional. Quantas vezes o cliente precisar. Se hoje o cliente vai para Fortaleza, ele quer tirar uma apólice de seguro,
dentro do plano dele, ele não precisa contratar esse seguro viagem. Ele liga na central e pede a emissão da pólice dele. Isso é para todos os planos, tá? Quando a gente vai para o seguro viagem internacional, a gente oferece para planos a partir do especial 100. Ou seja, o especial 100, o executivo e o prestige têm direito ao seguro viagem internacional. Eu não sei se vocês já realizaram cotação de seguro viagem aí. Mas depois, tentem fazer uma cotação de um seguro viagem que ele te dê uma cobertura de 30 mil euros. A cobertura igual como está aqui no especial 100. Para passar 45 dias viajando na Europa. Esse cara ele não vai pagar menos que 2 mil, 3 mil reais de seguro viagem. E dentro do seguro-saúde dele, ele emite essa pólice gratuitamente, quantas vezes ele quiser. Esses 45 dias aqui, gente, ele não é 45 dias no ano, ele é 45 dias por evento. Se ele viajar esse mês 30 dias, ele tira uma pólice de 30 dias. Se mês que vem ele for fazer uma viagem de 20 dias, ele tira outra pólice de 20 dias. Se daqui a 2 meses ele viajar mais 45, ele tira outra pólice de 45. É por evento. Então, quantas vezes ele precisar do seguro viagem, ele vem aqui e emite. Tá? Lembra também que esse segurado, se ele tiver que fazer uma viagem para a Europa, ele não consegue, ele vai desembarcar em um aeroporto da Europa, mas vai ser cobrado dele o seguro viagem. E se ele não tiver com seguro viagem, ele retorna no próximo voo. Vocês estão escutando? Estamos sim aí. Estados Unidos é o que a gente chama de atender aí o Tratado de Schengen. Isso, Tratado de Schengen, tá? De Europa. Então, o que acontece? Qualquer país da União Europeia que o cliente de vocês for viajar, instruam ele. Ele está no especial 100 ou no executivo, ou até mesmo no prestige. Olha, você sabia que dentro do teu seguro-saúde você já tem essa pólice de viagem? Ligue lá na central ou entre no Saúde Online e já emita a sua pólice. Tá? Porque esse cara vai pagar. Eu sei que para o corretor é melhor vender, né, Marcos? É melhor vender essa pólice aí, né? Esse executivo para cima. Mas assim, cara, é um benefício que a Sul-América dá e é um benefício bom, tá? Esse cara ele vai viajar protegido, esse cara ele vai viajar com um seguro viagem, esse cara vai viajar com seguro saúde, tá? Se acontecer alguma coisa, esse cara está altamente protegido, e se acontecer, você pode ter certeza que ele, quando chegar de viagem, ele vai na sua corretora te agradecer. Tá? Então, lembrem que dentro dos nossos produtos, nos nossos planos de saúde, existem, tá, já a pólice de seguro viagem, tanto nacional quanto internacional. Médico na tela, tá? Isso aqui, gente, foi muito interessante. A Sul-América ela já vinha preparando isso há muitos anos, tá? E muito antes da pandemia, muito antes mesmo da pandemia, a Sul-América ela lançou apenas para os funcionários o médico na tela. Porque a legislação não permitia o lançamento disso para os nossos clientes, tá? Era uma briga no Congresso, uma briga também com o Conselho de Medicina, entendeu? Então, teve uma briga muito grande aí. E aí, o que acontece? A Sul-América já tinha toda essa plataforma pronta, e a gente, funcionário, a gente ficou usando, né? Eu quero fazer uma consulta com cardiologista, fazer na tela, psicólogo, eu fazia na tela, então tudo eu fazia na tela. E aí o que aconteceu?
chegou a pandemia. Ninguém podia sair de casa, ninguém podia ir para o médico. E aí veio a determinação para liberarmos o médico na tela. E a Sul América era a única operadora que já estava com isso pronto. Ela só fez apertar o play e liberou no outro dia o médico na tela. As outras liberaram depois de 10 dias, depois de uma semana, mas tiveram que correr atrás da tecnologia. Tá? Mas a Sul América a gente já usava isso daqui. Só que é muito interessante, gente. Hoje, se você ligar para uma clínica aí para fazer uma consulta com um cardiologista, a moça vai te dizer, eu tenho para segunda-feira às 17 horas, por ordem de chegada. Aí, cara, você chega lá às 16 horas, você vai ser atendido às 19 horas. Você ficou ali, perdeu o seu tempo naquela clínica ali, teve que pegar trânsito, teve que procurar estacionamento. E o médico na tela, você entra aqui no aplicativo da Sul América, você agenda a tua consulta e no dia da sua consulta chega um e-mail para você com um link e se você marcou a sua consulta para 17 horas, você entra 10 minutos para as 17 horas, você entra naquele link, aguarda e o médico às 17 horas vai entrar para te atender. Então, tem muitas especialidades, como um cardiologista. Eu já fiz consulta aqui até com um ortopedista, que ele precisou ver só meu exame, só a minha tomografia. E hoje, todos os resultados de exame, eles são digitalizados. Eles já vêm no formato digital também. E isso você consegue mandar por e-mail para o médico. Então, o médico na tela, ele veio aí para facilitar, para, desmistificar toda essa burocracia, tá, que a gente tinha em relação. Hoje, é muito difícil eu sair aqui da filial, tá, para ir numa consulta. Todas as minhas consultas, até o meu check-up, eu faço tudo com o médico na tela. Eu converso com ele, explico como é que foi o meu ano, o que eu senti, o que eu não senti, ele vai prescrevendo todos os exames. E aí eu só vou no laboratório para realizar o exame, porque isso daí tem que ir. E esses exames saindo, os resultados, eu imprimo aqui também, nem imprimo, eu gero os arquivos aqui pelo notebook e mando para o médico. E volto na consulta de retorno aqui na tela também. E aí ele me dá o laudo de tudo e passa ali a medicação que eu tenho que tomar, né? É um colesterol, um triglicerídeo, às vezes, alguma coisa assim, e passa a medicação e pronto, você fez o seu check-up ali do ano. Psicólogo na tela. A pessoa precisa fazer uma sessão de psicólogo toda semana. Já imaginou toda semana você ter que ir no consultório dessa psicóloga e enfrentar o trânsito de Manaus, que é uma beleza, meio-dia? E isso daí a pessoa faz aqui de casa, do escritório, do trabalho, até da academia, ele faz a consulta. Orientação médica por telefone, tá? Todos os nossos clientes podem estar entrando em contato 24 horas por dia, 7 dias por semana, para pedir orientação médica também, tá? Tem uma... Vocês estão escutando, né, que eu vi um barulho, não sei